Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de 15 minutos com a Bíblia, e esse já é o nosso sexto episódio. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o cristão e a justiça social. Eu acho que esse é um elemento que como igreja nós precisamos aprender de uma forma correta para podermos entender qual é o papel da luta cristã na justiça social, entendendo, primeiro, o que Deus quer de nós e, segundo, não nos valendo daquilo que a política e o mundo dizem que é a justiça social. Então, sempre que me perguntam, Edgar, o cristão deve se envolver com justiça social? E eu digo sim. Esse, de certa forma, é o nosso chamado. Por que eu parto desse princípio? Ora, esse princípio ele é construído à medida que nós compreendemos a nossa filiação em Deus. Você já deve ter ouvido uma criança receber um elogio dizendo: nossa, você é parecido com o seu pai. Isso, de certa forma, uma das características que a maternidade e a paternidade nos dão, nos legam, é que nós somos construídos de material genético dos nossos pais, que por sua vez receberam material genético de seus pais, que receberam, então, na verdade, nós recebemos características, sejam elas psicológicas ou físicas, daqueles que nós carregamos os genes. Quando eu digo que nós somos filhos de Deus, nós o somos em uma escala espiritual, sabemos disso. João, capítulo 1, versículo 12, fala que todos aqueles que receberam o Logos de Deus, estes receberam o direito de serem chamados filhos de Deus. Romanos também, Paulo vai falar que nós podemos chamar Deus de Pai. Então, nós podemos dizer que todo cristão é filho de Deus. Como filho de Deus, nós devemos então agora expressar algumas características do nosso Pai. Nós devemos, então, refletir alguns atributos do nosso Pai. Deus, ele é impossível de ser descrito na sua totalidade por nós, seres humanos. Então, dentro da área da teologia, nós comumente juntamos alguns atributos que estão na Bíblia para descrever quem Deus é. E alguns atributos nós vemos que eles são exclusivamente de Deus. Então, por exemplo, nós vamos ter os atributos como autoexistência, só Deus é autoexistente; eternidade, só Deus é eterno; unidade, só Deus tem todos os atributos perfeitos em si, sem que nenhum possa se sobrepor ao outro. Ele tem a totalidade de todos os seus atributos. Ele também é imutável, Deus não pode mudar nos seus decretos, nas suas ações. Por quê? Porque o que ele decreta é perfeito. Um dos atributos dele é a perfeição. Então, quem decreta atributos perfeitos não pode mudar. Também ele é infinito. Deus não tem fim. Ele é maior do que qualquer coisa existente em qualquer ponto da sua criação. Deus, ele é onipresente, ou seja, ele está presente em todos os locais. Ele é onipotente, ele tem poder sobre todas as coisas. Ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. E ele é soberano. Esses são atributos que Deus tem para ele mesmo, para mais ninguém. A Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, desfruta desses atributos. Mas alguns atributos Deus tem e comunicou a nós, a sua criação. Então, o ser humano tem alguns atributos mais específicos do que o resto da criação de Deus. Então, nós reconhecemos que Deus pode ser revelado por meio da criação. É isso que fala Romanos, capítulo 1. Isso também fala Salmos, quando diz: um dia fala de Deus ao outro dia. Então, nós podemos ver que Deus se revela por meio da criação. Falamos isso nos primeiros episódios de 15 minutos com a Bíblia. Mas alguns atributos ele comunicou. Então, Deus tem e pede para que nós reflitamos esses atributos, como amor, bondade, misericórdia, sabedoria, justiça, liberdade, paz, santidade e veracidade, ou verdade. Esses atributos Deus tem e nós também podemos ter,
à medida que nos aproximamos dele, à medida que conhecemos ele, nós podemos refletir esses atributos em nossas vidas. É por esse motivo que é imprescindível que o cristão se envolva com justiça social. Nós não podemos ser cristãos apenas em templos ou praticando cultos. Nós somos, de certa forma, os arautos da justiça de Deus. Assim como Deus agiu com justiça para conosco, nós também devemos fazer isso. Existe a parábola em que Jesus está falando que havia um homem que devia uma grande quantidade de dinheiro a um senhor. Impagável, uma quantia impagável. E quando aquele homem se apresenta a esse senhor, ele diz: eu não tenho dinheiro para te pagar, tem misericórdia de mim. E esse senhor então diz: ok, terei misericórdia de você. E esse homem vai embora feliz. Lá fora ele encontra alguém que deve um dinheiro para ele, totalmente pagável, uma dívida não muito grande. E ele fala, esse homem que recebeu o perdão fala para o outro: você me deve, me paga. E aí o outro disse: olha, não tenho, tu pode me perdoar, tem misericórdia de mim? E aí ele disse: não tenho misericórdia, eu vou te mandar para a cadeia. As pessoas ficaram sabendo o que estava acontecendo e foram até aquele senhor que havia perdoado a dívida enorme do seu servo. E aí, quando esse senhor ficou sabendo, ele disse: vai lá, traga esse servo aqui. E quando o servo vem, a pergunta que o senhor faz para ele é: não tinha você que ter manifesto a mesma misericórdia que eu tive com você para com o teu irmão? Nós recebemos um perdão de Deus magnífico e impagável. Então, nós também, de certa forma, precisamos levar esse perdão à sociedade em que vivemos. Mas eu quero lembrar que nós cristãos não fazemos justiça social pela justiça social apenas. Nós fazemos justiça social para refletir quem Deus é em nossa vida. Deus havia pedido para Israel viver de forma santa no meio dos povos aonde Deus estabeleceu. Deuteronômio capítulo 4, versículos 5 a 8, nos traz um discurso de Moisés que diz que Moisés fala para o povo que quando o povo vivesse a lei de Deus na sua totalidade diante das sociedades em que eles estavam colocados, as outras nações olhariam para a justiça operada em Israel e glorificariam a Deus. Da mesma forma, Mateus capítulo 5, do versículo 13 a 16, Jesus fala que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E que toda boa obra que nós fizéssemos no mundo seria vista pelos homens e eles glorificariam o nosso Pai que está no céu. Então o cristão, ele não se envolve em justiça social pela justiça social em si, ele se envolve em justiça social porque nós temos a justiça de Deus operando em nossa vida. Então, para operar a justiça, o cristão não precisa necessariamente montar um ministério em que nós vamos agora juntar pessoas para alimentar os pobres, por exemplo. Mas se cada cristão fizer isso pessoalmente e levar comida aos pobres, como um exemplo, isso já está acontecendo, essa justiça já está. Quando nós compartilhamos pessoalmente os recursos que Deus nos dá para ajudar alguém que está em uma necessidade, e eu não preciso de um ministério para fazer isso, eu hoje, de certa forma, já estou operando a justiça que Deus requer de mim. Então isso significa que sim, o cristão precisa se envolver em justiça social. Mas ele deve fazer isso pessoalmente. Por quê? Porque nós, influenciando as pessoas que estão ao nosso redor, vamos revelar melhor quem Deus é. Então o cristão também tem que tomar o devido cuidado ao se envolver na área da política para cumprir a justiça social. Porque o problema da fome e da miséria na nossa população atual não é um problema de política. Quando nós temos agora os extremos, a direita acha alguns argumentos para dizer o porquê o mundo está na miséria. A esquerda já puxa outros argumentos para dizer porque o mundo está na miséria. O cristão ele olha para a Bíblia e nós vemos que na Bíblia a miséria e a desolação do mundo
está no pecado, que desde o princípio, primeiro, transformou a terra em inimiga de Adão e Eva. Deus falou para eles, olha, antes tudo era dado gratuitamente para vocês. Agora vocês tentarão plantar e a terra vai resistir, vai dar para vocês espinhos e ervas daninhas. Então, as catástrofes naturais que acontecem, elas também são fruto do pecado, que geram pobreza e miséria no mundo. Mas, além disso, também está a opressão que o homem faz sobre o outro homem. A África, por exemplo, passa fome porque na América do Norte e na Europa a comida sobra. E já foi feito mais de uma pesquisa dizendo que se pegássemos toda a comida que vai para o lixo no hemisfério norte, seria suficiente para alimentar o hemisfério sul. Então, de certa forma, o egoísmo e a ganância e a opressão que o ser humano faz sobre o outro é fruto do pecado. Porque daqueles atributos que Deus pede para que a gente reflita, o primeiro deles é o amor. E o amor significa amar o próximo como a si mesmo. Amar o próximo como a si mesmo significa procurar o bem-estar do outro, assim como eu procuro o meu. Então, se eu posso comprar 2 cobertores, nós podemos dividir. Se eu posso comprar 2 pratos de comida, nós podemos dividir. E isso deve ser feito pessoalmente. O que às vezes acontece é que nós, como cristãos, nós terceirizamos a ação social. Nós entregamos dinheiro para igrejas ou entidades ou ONGs e dizemos para eles, bom, agora vocês vão alimentar os pobres e fazer as coisas, eu não preciso fazer isso. Isso não está correto. Como cristão, eu devo pessoalmente me envolver na sociedade onde eu estou para que a justiça de Deus seja vista na sociedade onde eu estou colocado. Então, o cristão ele não faz boas obras para comprar a sua salvação. Definitivamente não. Mas o cristão opera boas obras na sociedade onde está estabelecido para que as pessoas vejam a misericórdia, o amor, a sabedoria, a justiça, a liberdade, a paz, a santidade e a verdade de Deus em nossa vida. Então, como cristãos, nós precisamos nos envolver com ação social, com justiça social na sociedade onde estamos inseridos. Não para ganhar a nossa salvação, mas para revelar quem Deus é. O cristão, ele deve viver de tal forma na sociedade onde ele está estabelecido que as pessoas vão olhar para a sua vida e vão dizer, eu acho que Deus está com essa pessoa. E aí, agora, nós entendemos o que Jesus fala lá em Mateus 5. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens. Nós não levamos a nossa luz. Nós não somos cristãos para mostrar que nós somos melhores do que as pessoas que estão ao nosso redor. Nós, como cristãos, devemos entender que nós não temos nenhum tipo de algo a mais do que a sociedade que está ao nosso redor. Nós, como cristãos, somos iguais. E sem Cristo, nós estaríamos na mesma situação dessas pessoas que ou oprimem ou são oprimidas. Mas quando entendemos quem é Cristo na sua totalidade, nós entendemos então que nós temos um chamado social. E esse chamado social nos leva a levar a justiça de Deus, os valores de Deus na sociedade onde estamos inseridos. Então, como cristãos, e aí a nossa união nos faz igreja, devemos nos envolver em ação social. Não o CNPJ da igreja, mas o CPF de cada pessoa que faz parte da igreja. Então, sim, nós cristãos devemos nos envolver na ação social, trazendo a justiça de Deus na sociedade em que estamos inseridos. Então esse foi mais um episódio de 15 minutos com a Bíblia. E assista os outros episódios se você não viu, espere os próximos que ainda teremos. E o nosso objetivo aqui é sempre falar sobre algum assunto que a Bíblia fala, nos incentivando a sermos mais parecidos com Cristo. Então tenham todos uma boa semana.